Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa. O seu programa preferido de final de tarde, início de noite. Chegando em todos os cantos deste estado com as notícias do Brasil, do mundo, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Enfim, fique conosco, participe do nosso programa através do WhatsApp ou também do e-mail. Vamos às manchetes de hoje, Vitorino? Vamos a elas, então. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprova a continuidade do tarifaço. E o Rio Grande do Sul vai continuar sendo o estado mais caro do Brasil. Doutor Russell? Pauta bomba, dona Magda. STF dia dizendo, marcou julgamento 19 de abril, se mantém ou não a prisão em segunda instância. Nossa, mãe do céu. Aninha. Marquesa confirma Réveillon na Orla do Guaíba. Os porto-alegrenses podem ficar tranquilos, vai ter sim festerê. E é sinal que tem festa certa, então. Doutora Roberta? 1.412 cidades no nosso país ultrapassaram o limite de gastos com o pessoal. Chicão, tua manchete deve ser de futebol. Infelizmente, o Fashion River Plate bailou no mundo árabe pelo Al Rain. Muito bem. Marne Barcelos. Juiz manda caçador ilegal assistir Bambi uma vez por mês nos Estados Unidos. Como ele está muito assim, revoltado. Viu? Eu digo para vocês que aqui sempre tem uma atração diferente. Carla Cris. Matava os cervos. Pauta bomba, #2. Pegando carona do Ruxa, o STF também marca um outro julgamento que promete causar muita polêmica. É sobre a possível liberação do porte de drogas. Então, vamos lá, porque esse assunto é latente, é verdade. Muito interessante. E é um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo dentro do STF. Em 2015, ainda Teori Zavascki, o falecido Teori Zavascki, pediu vistas desse processo e quando Alexandre de Moraes ocupou a cadeira de Teori Zavascki, ele liberou agora, um mês atrás, para julgamento. Então, o presidente do STF, Dias Toffoli, marcou para o dia 5 de junho de 2019 para discutir essa questão do porte de drogas. Tem muita gente que acredita que o porte de drogas... ou maconha? Aí é que tá. No julgamento que foi suspenso a pedido de vista ainda de Teori Zavascki, nós tínhamos 3 decisões, 3 posicionamentos de 3 ministros. 2 deles estavam posicionados no sentido da liberação do porte de maconha. E Gilmar Mendes foi além do porte de maconha e de outras drogas, de qualquer tipo de droga, a liberação para qualquer tipo de droga. Então, o placar hoje são 3 votos a favor da liberação da maconha, não de todas as drogas, incluindo Gilmar Mendes, e ainda a gente tem que ver agora o posicionamento dos outros ministros em 2019. Eu não posso perder essa piada. Português é bem engraçado. Diz a Carla assim, liberada todas as drogas, só maconha e o Gilmar Mendes. Pra mim é droga também. Eu o Gilmar Mendes, exatamente. Mas foi ótimo. Antes que inicie o debate, eu só quero fazer uma contribuição Por técnica. favor. Enquanto não proclama o resultado, pode-se mudar os resultados. E como decorrer algum tempo e a nossa sociedade evolui tão rápido, ou involui, não sei, esses 3 ministros que já votaram poderão alterar sua convicção também, né? Com certeza. Tem possibilidade de alterar a convicção. Quem tinha falado, Gustavo? Não. A posição em relação ao Gilmar Mendes continua sendo a mesma. Esses votos que ele proclama constrangem a nação, constrangem o país, constrangem educadores. Quer dizer, então, que eu posso andar com 5 comprimidos de êxtase no bolso, segundo a visão do senhor Gilmar Mendes? Para uso pessoal. Eu posso então... pior é que para uso pessoal. Ou seja, eu posso então andar com uns 10 pontos de LSD no bolso, segundo o senhor Gilmar Mendes? Mas sabe que teve uma Posso frequentar qualquer ambiente, portando qualquer droga no bolso, segundo o senhor Gilmar Mendes? Ninguém vai prender esse cara? Olha a decisão que ele proferiu. Agora ele pode até estar com droga na bolsa. Na semana passada, Gilmar Mendes proferiu uma decisão, negou um habeas corpus, foi pedido pela defesa de um sujeito que foi preso com pouca quantidade de maconha e com pouca quantidade de cocaína. Mas ele entendeu que dentro daquele caso, ele além de portar essa droga dentro da sua casa, através de testemunhos e tudo mais, ele também tinha balança de precisão, alguns outros indícios que além de portar a maconha e ser usuário de maconha e de cocaína, que era outra droga, ele também trabalhava
com a droga, né? Vendia e tudo mais. E aí, então ele negou o habeas corpus e ele continua preso. Estamos preparando um novo segmento entre os nossos jovens, né? O segmento de zumbis, que está sendo preparado pelo STF. Tomara que esse negócio não passe. Essa é a discussão que eu tinha desde os bancos escolares, cara, porque o que se diz é o seguinte, que todo consumidor ele é um mini traficante. Né? Porque ele faz o leva e traz, ou ele leva e traz para a turma, ou ele leva e traz para a festa, ele acaba sendo um portador, uma veiculação da droga, né? Na verdade, a jurisprudência estava legislando por conta. A jurisprudência, ela fixou que até um valor era para uso e não estava criminalizando, então já havia o judiciário, através de decisões, estava dizendo que até uma quantidade determinada de droga não era criminalizado. Então, tem que se enfrentar a matéria. Eu acho que não há como se negar que hoje a droga está dentro do nosso convívio social. Então, a discussão que teria que se tratar seria muito mais adiante, dona Maria. Seria saber o que vamos fazer. Vamos legalizar ou vamos, então, enfrentar os cartéis? Imagina só, a polícia apreende um sujeito que está lá com um pacotinho de maconha, né, na boca, né? Mas é o último pacotinho de maconha dele do dia. Então, ali vai ter uma pequena quantidade, então ele não vai ser preso. Já o sujeito que vai para Santa Catarina, que vai para Santa Catarina, vai para Garopaba, que o escantofone está sempre aqui falando, né? E leva uma quantidade maior de maconha para passar o final de semana. Ele não é traficante, é consumo próprio, mas excede aquela quantidade que já foi permitida. Exatamente. Então, é uma situação difícil de controle. Eu acho, cara, seguinte, a maconha... Eu não vejo um grande dano que a maconha faz. Inclusive, a cannabis sativa é usada até como na forma medicinal, até para muita gente, entende? Agora, eu acho que a bebida faz mais dano que a maconha. A bebida deve ser proibida mesmo, porque você vai ver, agora nós estamos no Natal, Ano Novo, todo mundo bebendo, naquelas casas noturnas lá em Atlântica, Xangri-Lá, cada casa noturna naquelas, é 4 mil pessoas. Mas sai de lá de carro, vai ver quantas pessoas vão morrer na estrada do mar. Vai ser um monte, porque a droga faz isso? Não, é a bebida. Não, agora, a droga também faz isso. A bebida não é tratada como um divisor de água. E aí as casas noturnas não vão mais existir, porque as pessoas não sabem ir à casa noturna de cara limpa. Então deixa tudo liberado, então. Liberar tudo, pois então. Agora, tô... aquela história que muita gente fala, porque a Holanda... Não, a Holanda não pode fumar maconha e cheirar cocaína na rua. Não, tem lugares específicos. Exatamente. Sabe? Tem uma cidadezinha só da droga. A cidade da droga. Até eu acho mais legal, porque de repente é melhor ser policiado ali, o cara que vai cheirar cocaína e que está na rua. Eles tornam um perigo para a sociedade. Mas esse é o problema que eu vejo na legalização, pelo menos aqui no país, no Brasil. A gente fala sobre legalização de drogas é o fato da fiscalização, porque tudo isso tem que ser inserido também na cabeça da população, dos jovens, daqueles que possivelmente irão consumir, porque o fato é que no Brasil se consomem drogas e se consome de uma maneira absurda, porque tu sai nas faculdades, tu sai nas praças, tu sai nas ruas, o acesso à droga é muito rápido e fácil. E principalmente isso, quais serão as instituições que irão fazer essa fiscalização? A gente tem armas que circulam por aí, raspadas, a gente tem veículos roubados que circulam por aí no crime organizado. Como é que a gente vai, então, fiscalizar isso? Será que o Brasil estaria preparado no próprio Estados Unidos, onde a droga é liberada? Durante anos se discutiu como ela seria regulamentada, quem poderia produzir, quem seriam as pessoas que iriam lidar com isso. No Brasil, a gente não consegue nem organizar contra roubar banco. E a gente está falando de legalizar as drogas, porque eu falo, aquela pessoa que, quando tu aceita que tem uma pequena, podemos dizer assim, uma pequena quantidade de maconha ou de qualquer outra droga, como é que ela conseguiu? De onde é que vem? Quem é que passou? E o tráfico é tão inteligente, e eu falo que a nossa polícia também está caminhando para a inteligência, porque eles pegam esses jovens que precisam de pequenas quantidades de dinheiro e distribuem 5, 6 pacotinhos, 2 pacotinhos. Não, mas é consumo para mim, Não, na realidade ele está vendendo, está ganhando 5, 6 reais em cada pacotinho. Ana, eu vou dizer, vai falar alguém aqui que não é mais jovens, que tem filhos e que tem netos. Tá? Não consumi, mas, contrário senso, eu defendo a legalização. Eu não acredito, primeiro que eu não acredito em proibição, porque quem quer usar, neste país, né? Quem quer usar droga, usa. Quem quer delinquir,
Mas a legalização da maconha de todas as drogas. Não, é que tem drogas que são alucinógenas, que tiram a pessoa do... Que matam a pessoa. Por isso que na Europa se criaram centros onde as pessoas podem consumir e receber atendimento médico, como o Chicão falou. Na Holanda tem locais onde as pessoas consomem e tem atendimento médico já garantido, porque consomem essas drogas. Nós temos pessoas que convivem conosco socialmente, bem-sucedidas profissionalmente e cheiram cocaína. Isso é verdade. Eu e o Chicão que convivemos na noite, né, Chicão? Então, e são pessoas que não estão depreciadas em nada. Então, eu só queria concluir o raciocínio. Então, tu podes, eu acho que quem quer fazer, vai fazer. Então, tu tiraria todo esse mundo obscuro, tu precisa um aparato policial para tentar reprimir o que não vai reprimir e o que a gente viu que a sociedade já foi derrubada por eles. Então, quando eu defendo, eu declaro só o meu não uso para que você não ache que eu posso falar em casa própria. Pelo contrário, tenho filhos e tenho netos e me preocupo. Mas me preocupo com tudo, né? Nessa vida. Roberta, tu tens alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a bancada está muito coerente, assim, e realmente a gente conversa com especialistas que são cuidadores de pessoas, desses jovens que estão, muitas vezes, que vêm drogados, que vêm muito alcoolizados, e todos eles comentam a importância de se manter proibido para ajudar a evitar o consumo. Então... O nosso telespectador João Camilo, ele parabeniza o programa por estar abordando este problema das drogas, e bebidas alcoólicas, enfim. Mas ele incluiria o cigarro também, que ele diz que são 3 vícios terríveis que destroem famílias. E ele se manifesta... Sobre essa questão, a gente, quando coloca o vício do cigarro, teve uma época, o Marlon Barcelos pode contribuir nesse assunto, que ele era glamorizado, ele era vendido como algo, um status. Era chique, era chique. Não era o fato da pessoa estar lá fumando pelo próprio vício, mas sim porque era algo associado a estrelas de cinema, a grandes diretores, pessoas influentes. Então, quando se torna essa cultura de evitar, de trazer os perigos, os riscos, tanto quando começam a colocar aquelas imagens horríveis das caixas de cigarro, dos maços de cigarro, as pessoas começam a tomar consciência. Por isso que a gente fala, eu não sou, de fato, contra a legalização, mas que isso seja inserido de uma forma honesta e que ensine a sociedade sobre o consumo disso, porque tem sim... assim, é impossível a gente dizer quais são os perigos da droga, o absurdo que ela causa no organismo, porque a maconha fumada com 15 anos, ela vai ter reflexo quando tiver 20, que não dá quando nada, tiver dá, 30. Lógico, eu só quero fazer uma injustiça que está se cometendo. Eu só quero fazer uma injustiça. Eu acho que se faz uma injustiça com o cigarro, não aos malefícios que ele causa, mas ele não altera a pessoa no seu comportamento, na sua consciência. Então, exatamente. Então, tu compará-lo com drogas e com a bebida não é justo. Ele faz uma dependência e um mal a si mesmo, mas não muda a sua personalidade nem o seu comportamento. Não lembra que antigamente dava para fumar dentro do avião, daí tinha ala de fumantes e não fumantes. No restaurante. Estava sentado, jantando, sei lá, almoçando, e eu tô do lado ali, terminei de jantar antes de ti, tô fumando. É um absurdo, né? Uma falta de respeito. Nesse assunto? Deves, Benzinho. Só se fumou bastante. Benzinho deu recaída no casal, Chicão? Eu gostaria de falar sobre o assunto também, que eu não falei sobre o assunto. É que eu estou esperando que ele me dê o meu presente de Natal. Eu cedo a palavra ao seu Mário Barcelos por uma questão de respeito. Desconfia, Mário. Como ele é educado, seu Vitorino. É que eu trouxe um presente para ele. Vai explicar. Não, eu quero comentar rapidamente, bem sucinto, o que aconteceu na década de 30 nos Estados Unidos. Com a explosão do cinema no mundo, e ainda hoje eu comentei na Rádio Pampa a respeito disso, as indústrias tabagistas, aquelas que criaram no mundo, a indústria do tabaco no mundo, principalmente nos Estados Unidos, viram, a partir do pronunciamento do presidente Franklin Delano Roosevelt, que a história do mundo seria contada pelos americanos através do cinema. Então, o que aconteceu? Eles começaram a investir no cinema.
Então era glamuroso, tá com aquela piteira, lembro? O Clark Gable com cigarro aqui, o Humphrey Bogart, o uísque também que patrocinava. Então era tudo patrocinado. Até que as leis americanas, a partir da final da década de 50 e 60, começaram a ver isso e senadores americanos, em muito boa hora, começaram a proibir o cigarro. E acabou essa história do cigarro no cinema americano e de bebida alcoólica também no cinema, que é proibido essa coisa. Claro que todo mundo bebe lá, todo um americano adora beber, né? Todos os povos do mundo bebem muito. Então, realmente, a Ana citou com bastante razão. A indústria do cinema promoveu mundialmente a utilização do cigarro. E eu nunca fumei na minha vida. Muito bem. O que você ia comentar sobre isso, Vitorino? Eu ia comentar o seguinte, que eu achei interessante a manifestação do Dr. Ruschel e do Chicão Tofano, porque são dois bundões que não bebem. Isso é uma ofensa o cara aos que bebe, não dá. ele é o babão, ele fica impotente sexual, acelera carro, não ganha mulher nenhuma. Quer testar? Tem um babão horroroso. Que isso? Caiu muito o nível da banca. Quer testar? Quer testar? Deixa ele falar, só um minuto. A dona Magda vai me assegurar direito de defesa depois Vamos deixar bem claro. Eu vou repetir aqui uma tese que eu já formulei há algum tempo, que é o seguinte. A droga ela não faz parte do convívio social, dos hábitos e costumes que nós temos no país. E isso é a célula máter que constitui o direito. As leis são feitas com base essencialmente nos hábitos e nos costumes. Por que, por exemplo, o consumo da cannabis sativa é liberado na Jamaica há décadas, há séculos, e não dá encrenca? Porque lá, culturalmente, socialmente, é aceito. Os jamaicanos sabem lidar com os efeitos da cannabis sativa. Lá a coisa é natural, plantam em casa. É diferente do que acontece no Brasil. Aqui, organizações criminosas vivem disso. E a maconha é a porta de entrada de drogas mais pesadas. A última análise que foi feita de um cigarro de maconha comprado de um traficante numa esquina mostra tudo menos a erva cannabis sativa. Então vejam, senhores, que o problema começa exatamente por aí. A bebida alcoólica, ela tem uma aceitação social, historicamente. Ela tem uma aceitação social. Ela tem regras rígidas que a regulam. Não pode vender bebida para menor, não pode servir bebida para menor. Quem dirige com o efeito de álcool é punido de forma absolutamente severa. Então, assim, não dá para se misturar as coisas. Criar a analogia entre o consumo de droga e a bebida alcoólica é um escapismo que, me perdoem, eu não aceito. Sou contra a liberação de qualquer tipo de droga. Muito bem. Doutor Ruschel, a sua manchete de hoje? A minha manchete de hoje foi tratada... Tem que lembrar. Hã? Tem que lembrar. Não, foi exatamente o julgamento em segunda instância, que eu chamei de pauta, estava tentando me lembrar da expressão que eu usei, pauta-bomba. Isso, pauta-bomba. A pauta-bomba, exatamente, porque esta questão poderá trazer, eu não vou dizer de convulsão social no país, porque nós está marcado para 19 de abril, já estaremos sob o novo governo, sobre uma nova égide, e então essa matéria poderá trazer discussão, debates muito profundos. O que diz a matéria? Nós teremos um dos poucos países que teremos exatamente criado o julgamento em terceira instância, né, a condenação em terceira instância, quando pouquíssimos países ainda permitem isso. Exatamente. Boa noite. Muito bem. Posso olhar? Boa noite. Acompanho diariamente o programa e acho muito legal, pois me mantém informado com notícias quentinhas. Parabéns, não assinou. Já a Elizabeth, poeta de Caxias do Sul, boa tarde, gosto do programa. Às vezes eu fico um pouco tonta. Tá, mas a gente também, a gente se tonteia também. A gente fala a mesma coisa duas vezes, a gente se tonteia também. Parabéns, um Natal cheio de saúde e muita paz. Elizabeth, poeta, Caxias do Sul. Chicão Tofani. Futebol? Não, o futebol a gente já falou muito. Eu fiquei muito triste com a eliminação do River Plate. Porque o River Plate é fashion, eu adoro coisas fashion, bonita, fardamento, o nome, o estilo. Tu vai a Buenos Aires, o legal é Belgrano,
Palermo Vierro, Palermo Hollywood, tudo isso é a cara do River Plate, que é a minha cara. E hoje eu botei Lamartina e fiquei de luto pelo River Plate. Lamartina preta. Tu não estavas conosco quando saiu as chaves. Desculpe a abrupta interrupção, dona Magda. Eu, quando sou indelicado com a senhora, para mim... mas eu às vezes sou indelicada com o senhor também. Então é um empate técnico. Tu não estavas conosco aqui quando saíram as chaves e o Internacional ficou com o River Plate e possivelmente com São Paulo na sua chave. E vai ser grupo difícil, grande, né, até com o Júnior Barranquilla, até. Grupo difícil, né? Muito difícil. Agora eu vou dar 2 looks para a dona Magda. Primeiro, um telespectador perguntou que relógio eu estou usando. Invicta. E o Invicta, que é o primeiro relógio do mundo com vidro azul. Ficou opalescente para combinar com roupa azul. Que as cores do novo ano. No ano novo você vai ter que entrar de vermelho, branco e azul. Quem diz isso é pai Paulinho do Choroquê, que mandou para você um belíssimo azulejo. Ai, que é uma comemoração, a mãe Oxum, que ele está sempre te foi a festividade que ele fez no dia 8 de dezembro, exatamente lá no Mercado Público, e eu não estava presente, porque eu estava em Cruz Alta. Olha que bonito, não sei se eu acho que talvez não dê brilho, mas vamos mostrar aqui? Vamos ver. Isso, olha que bonito, ó. Linda, a imagem é linda mesmo. A imagem é muito bonita. Muito obrigada, Chicão. Obrigada pelo presente, obrigado, pai Paulinho, que está sempre tão generoso com a gente. Roberta. Magda, conforme a gente anunciou no início do programa, são 1.412 cidades no nosso país que ultrapassaram os limites de gastos com o pessoal. Nós temos no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi instaurada desde 2008. Nesse ano, apenas 96 municípios tinham estourado esses limites de gasto. Hoje, esse número é absurdo, é mais de 5 bilhões de custos que estão envolvidos. A maioria desses municípios estão na região norte do nosso país. Sergipe é o estado que mais tem municípios que estão com essa dificuldade de gestão. São municípios muito pequenos que dependem muito dos recursos do governo federal e com isso é grave a chance de haver um colapso nos serviços públicos. E por que eu estou trazendo esse assunto? Por que ele é tão importante? Porque o presidente Temer está disposto a sancionar um movimento, uma liberalização, uma flexibilização justamente para os municípios dessa lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos cuidar dos nossos gastos, nós precisamos ser extremamente bem duros nessa questão. Então, vamos torcer para que o presidente Temer não sancione e vamos querer que os próximos prefeitos, nas próximas legislaturas, tomem maior cuidado, porque essa lei, ela prevê quando as prefeituras não podem honrar movimentos que esses prefeitos não estão fazendo. Então, se espera que as partes que podem, enfim, o judiciário entre com ações contra esses prefeitos, fiquem atentos e não deixem que a falta de gestão acabe onerando quem? O trabalhador, as pessoas que precisam tanto de saúde, de educação, de segurança. É disso que a gente está cuidando. Dona Magda, eu queria trazer uma notícia rápida aqui também. O nosso ex-ator pornô e agora futuro deputado federal deste nosso país recebeu uma condenação que eu achei elevada para os padrões de dano moral que nós temos, né? O Alexandre Frota, ele foi condenado a R$295 mil. Olha uma coisa. Quanto? 295 mil reais. 295 mil reais. Sim, mas foi o que determinaram para ele. Mais trabalhos ainda, mais trabalhos à comunidade que serão marcados pelo juiz. O que ele fez? Naquele auge daquela briga de eleição, ele brigou com o Jean Willis e atribuiu a ele uma frase: a pedofilia é uma prática normal em diversas espécies de animal, anormal é seu preconceito. E ele atribuiu ao Jean Willis essa frase. E aí, evidentemente, que a frase não era dele, né? A decisão é de primeira instância, mas chama atenção exatamente essas duas questões. Primeiro, o valor elevado, que essas condenações, normalmente, esse 20, 30 mil já é valor elevado. Tá? 295 mil e serviço à comunidade. Mas como é uma condenação de segunda instância, quanto a pagar, ele passa agora a ter um salário de deputado. Não, é de primeira instância. De primeira instância. Cabe recurso. Agora o Jean Willis deu uma
dar uma guspida no presidente da O que eu disse, quanto a não ter dinheiro, é que ele agora passará a ter uma renda, quem sabe ele pode construir um patrimônio. Agora, Ruschel, a gente que está habituado com os tribunais, com as sentenças, essa juíza federal que deu a juíza de Cotia, a juíza federal de Cotia, deu uma viajada na maionese. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tem que dar uma olhada nessa moça, porque tem sentença absurda. Ela condenou a 290 e poucos mil reais por causa de uma notinha no Facebook e ainda condenou ele a passar os sábados e os domingos 5 horas dentro de casa, ele não pode sair, e ainda fazer prestação de serviços comunitários, que é prestar serviço no fórum, ficar furando papel lá. E não sei o que. Não pegou nada. Gente, uma condenação completamente desproposital, que tinha um componente muito mais de humilhação do que propriamente de condenação. Eu acho também. Eu acho que essa juíza viajou na maionese. Sabe, é coisa assim que a gente tem que se insurgir. Bom, se ele errou e tem que indenizar, ou tem que... tudo bem, mas uma condenação dessa vou usar a expressão adequada, ridícula. Uma juíza como essa tem que ser investigada. Como é que ela anda sentenciando os processos? Porque isso indica um total desequilíbrio. Ou então, um pensamento ideológico muito perigoso para alguém que usa uma toga. Não vamos dizer o valor pode ser lá, mas o conteúdo da sentença não, pessoal. A gente não pode misturar ideologia com justiça. A frase que ele atribuiu a alguém é muito séria, assim. Pesado. Atribuir a alguém dizer que a pedofilia olha só. Esse é o já mérito começa da ação. por aí. Ele não atribuiu, ele reproduziu uma fake news de um site, desses sites fake de notícia. Ele reproduziu. Então, por aí já começa. Não foi ele que criou. Mas ele deveria... Foi uma reprodução. Mas por ser... Tudo bem. Ele tem que buscar suas informações. Tudo bem. Eu abri dizendo que eu acho uma condenação excessiva. Agora, querer defender o mérito da ação, aí fica ruim aí, pessoal. Aí, porque o Lula, quando chamou todos pelo mas a discussão não é o Ruschel. A discussão não é o mérito, é a dosimetria da pena. É a dosimetria da pena. É completamente desproporcional. Não tem como pagar. É um negócio... Aliás, como o pessoal da direita recebe condenação fácil da justiça e o da esquerda sai rindo de tudo que é tribunal, né? A esquerda está toda presa, Gustavo, agora não te entendi. Não. Quem é que está solto? Olha aqui, o seu Jean Willis cuspiu na cara do futuro presidente da República. Ele ficou por isso. E tu sabes como está o processo? Por isso. Não tá. Morreu. Porque aí, pessoal, a gente não pode misturar justiça nem com palpite, com brincadeira, uma bancada, isso aqui é uma coisa séria, né? O que a gente traz aqui é decisão judicial. Morreu de um processo que virou uma decisão judicial. E eu estou dizendo que a dosimetria da pena foi completamente descabida. A exemplo do que aconteceu lá... E aí tu te emocionou e começou a dizer que era injusta a condenação. E eu quis te dizer que pedofilia não é injusta a condenação. Era injusta a pena. Eu disse que era injusta a pena. Assim como também o Jair Bolsonaro foi condenado também, uma quantia absurda dessa, 200, 300 mil, coisa assim, porque teria xingado a Maria do Rosário, e aí uma juíza condenou ele que xingou a Maria do Rosário. 100 mil reais. Mas, gente, é absurdo o que ele disse pra ela, convenhamos. Sim, mas a senhora viu... Ele, além de instituir o estupro, ele falou que não estuprou ela porque ela não merecia. Mas ele tem direito de dizer qualquer coisa. A condenação foi por causa da discussão no corredor. Os dois discutiram no corredor. É isso que ele falou na tribuna. A condenação foi aquela discussão no corredor, em que ele estava dando uma entrevista, a Maria do Rosário passou e disse alguma coisa e ele respondeu. E aí virou bate-boca. A juíza pensou o que ele falou e condenou ele. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. A justiça não, ela entrou com uma ação. Ela entrou, sim, a justiça, uma juíza condenou ele pelo que ele falou, ignorou o que ela falou. Então... eu penso rigorosamente o inverso, dona Magda. Eu acho que a gente não pode ideologizar decisões judiciais. Se eu lhe chamar de alguma coisa, eu tenho que responder por isso, porque senão vira desordem. Agora, se eu não gosto da senhora como pessoa, isso é outra coisa. Mas tem sentença ideológica. Porque nós achamos que a sentença do Lula foi ideológica? Não, nós nunca discutimos, nós respeitamos a sentença. A gente tem que respeitar a sentença. Sim, mas então o senhor acha que a decisão do seu Favreto aqui em soltar o Lula foi uma decisão técnica? A do desembargador federal Favreto, que mandou soltar o Lula e chegou a ligar para Curitiba. Eu não concordo com ele. Agora, técnica não foi a do desembargador que não tinha jurisdição sobre o processo e falou sobre ele.
Isso também está errado. Os dois erraram. Tanto é que foram todos para o Conselho Nacional de Justiça. O presidente TRF4 tinha, sim, o poder de ingerir naquela ordem de soltura. Não foi o presidente TRF4. Quem fez foi o outro presidente da Câmara. Existia um presidente da Câmara, o doutor Gibran. Doutor Gibran, ele era o presidente da Câmara, o Favreto deu, e o presidente da Câmara, que não tinha jurisdição, porque não era o relator e não era nem o plantonista, entrou dentro de um processo que não podia entrar. Ambos erraram. Discordo do senhor. O senhor discorda, mas tecnicamente não pode. Discordo tecnicamente. O senhor não gosta, mas não tem tecnicamente Tanto que quem revogou foi o presidente Thomson Flores. Não foi o doutor Gibran, foi o Thomson Flores que revogou a ordem de soltura. Isso, foi revogada pelo presidente. Não presidente, Gustavo, porque não tinha... Foi o presidente do TRF4 que revogou. Isso, Gustavo. Muito bem. O nosso telespectador está perguntando, o Vitorino só tem 2 camisas listradas, Chicão dá uma para ele. É a nossa telespectadora Alcione de Cachoeirinha, ainda diz que a Cleópatra é legal, adoro ela. As 2 camisas de estado que eu tenho foi o Chicão que me deu. É melhor, tá precisando da terceira. Tá resolvida a parada. Tá resolvida a parada. E o livro de cabeceira do Vitorino é igual ao meu. Ustra, a verdade. Ai, não é. O do Vitorino não é. Não fica... E o Ustra foi o meu grande livro de infância. Isso a gente sabe. Não duvido. Não duvido. Faz todo sentido. Como é que eu vou duvidar que o coronel... A Ustra foi teu livro? E é do Bolsonaro, o Ustra. Lógico. Não duvido também. Eu não estou duvidando de nada nessa bancada aqui. Já que o Estripador é o nosso filme de infância, né? É verdade. Marni, e os aniversariantes? Quem é o aniversariante do dia? O senhor Joseph Stalin, que estaria de aniversário no dia de hoje. Vamos falar de assassinato, vamos mudar a coisa. Eu não aguento mais falar do João de Deus. Eu não aguento mais falar Que número está o João de Deus? 530 mulheres já. E o Stalin me fez lembrar um aforisma do Dostoiévski, que tomei nota aqui. Não se pode viver eternamente sem piedade. E essa era uma palavra totalmente desconhecida deste homem que provocou uma das maiores calamidades na história do mundo. Ele foi o herdeiro de Lenin, embora trabalhasse contra Lenin. Mandou assassinar Trotsky, que foi um dos grandes homens, o criador do Exército Vermelho. Muitos computam a ele a tenacidade, a força dele, a resistência aos alemães na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho muitos livros que falam do Stalin, biografias, né, do Volgogrov, não me lembro exatamente o nome deste homem, desse general que escreveu uma biografia dele, até tomar nota aqui, mas não sei onde coloquei. Mas tem esse pequeno livro aqui, Grandes Personagens de Todos os Tempos, Stalin. Alguma coisa sobre Stalin você vai conseguir ler nesse livro, né, que conta a história desse homem que vem de um pequeno país, uma pequena república soviética, após, evidentemente, chamada Geórgia, né? O país chama-se Geórgia. Esse é um pequeno país, ele sai dali e vai para Moscou. Teve preso diversas vezes, participou de diversos movimentos, ajuda a Revolução Bolchevique e os mencheviques, que o menchevique era um número menor, e faz com que cresça dentro da União Soviética aquelas coisas horríveis, a morte de milhões de soldados, de milhões de homens, o roubo à Ucrânia, a morte de milhões de judeus que foram, através dos pogroms, foram enviados para a Sibéria e outros países em função de todo o dinheiro, de todas as propriedades que eles possuíam naquela época. Esse homem fez horrores. Hoje, o mundo está mostrando o que ele foi e o que ele permanece na história como maior, inclusive maior que o próprio Hitler. Ele foi porque matou mais gente que Hitler. Eu estou falando de pessoas que mataram milhões e foram responsáveis, pelo menos, a morte de milhões de pessoas. Um dos casos mais instigantes foi quando ele recebe o chanceler, o primeiro-ministro
britânico, o senhor Winston Spencer Churchill, lá na sua cidade, lá em Moscou. Os dois tomaram 2 litros de vodka. Ele vivia na base da vodka. Ele tomava, em média, 2 litros de vodka por dia. Como é que um homem desse podia assinar uma sentença de morte? Hoje seria o aniversário, então, do Stalin. Dona Magda, eu gostaria de repercutir a minha manchete, se me for dado o direito. Por favor, fique à vontade. Porque agora nós temos que botar o nosso trem no trilho de novo, né? É meleca esse discurso, né? Não seja assim, Gustavo Vitorino. O mau humor é com a CE, não é conosco. Boa, Dona Magda. É isso aí, Magda. Dona Magda, eu trago uma matéria que talvez nós, quando da matéria, o pessoal possa não ter se dado conta, mas a matéria, ela é seríssima. Nós tivemos aqui, nós participamos da história quando houve uma decisão do STF que definiu que haveria prisão em segunda instância. Isso trouxe a todos nós, devolveu a sensação de punição, devolveu a todos nós a expectativa de se fazer justiça. Porém, está marcada agora para 19 de abril a rediscussão dessa matéria. E eu hoje à tarde falei com 2 procuradores da República, um deles extremamente angustiado, porque o voto decisivo naquela oportunidade, lembra, foi por um voto, foi o da ministra Rosa Weber, que mudou de convicção naquele momento e votou pela prisão em segunda instância. Para que vocês entendam na prática, por exemplo, toda a Lava Jato vai ser solta. Pode sair solta no dia 19 de abril, ou seja, porque nenhum tem condenação em terceira instância. Ainda mais, seremos um dos poucos países que só prenderá em terceira instância, porque no mundo todo a cultura jurídica é a partir de uma condenação de um colegiado, as pessoas ficam presas. Então, corremos o risco de ruir a Lava Jato, ruir todas as instituições, porque prisão em terceira instância, senhores, é praticamente sinônimo de impunidade. Trago, Dona Magda, para encerrar só os 2 itens. O STF só revoga 1,26% das decisões, veja, então, é ínfimo. E ali nesse 1,26%, porque está a prescrição. Porque se for mudança de mérito, é 0,20% o que o STF muda de decisões do primeiro. Então, seria em nome de 0,20% beneficiar respeitosamente uma catrefa. Só para complementar, Ruschel, a gente precisa lembrar que quando Carmen Lúcia ainda era presidente do STF, ela segurou essa pauta porque entendeu que essa pauta já tinha sido discutida há pouco tempo. E Rosa Weber, ela não chegou a mudar de opinião a respeito do mérito. Ela votou conforme o colegiado estava entendendo, da forma com que o colegiado estava entendendo naquela situação, naquele processo, dizendo que aquela matéria seria analisada no mérito em outra oportunidade. Mas para aquele processo, então, o entendimento dela é que se aplicava o que o colegiado tinha entendido a respeito da prisão em segunda instância. Dando assim, insinuando de que, em caso for votar por uma matéria, ela vai votar só pela prisão em terceira. Exatamente. Tem uma turminha lá, o seu Toffoli, liderado pelo Toffoli, que é o presidente do STF, liderado pelo Toffoli, e apoiado no Gilmar Mendes e no Lewandowski, esses 3, com mais o Marco Aurélio de adesão, essa turminha tá louca de vontade de soltar todo mundo. Eles estão doidinhos para soltar todo mundo. Está evidente as decisões deles. E eles vão começar a acelerar agora, né? O discurso, sabe? Eles estão loucos para soltar todo mundo. É a turma deles. É verdade. Esse bando de gente que está presa, está sendo condenado, está sendo processado, é a turma deles. Eles estão loucos para soltar esses caras. O Gilmar Mendes, inclusive, está focado na turma do Rio de Janeiro, que trabalha, que tem ali o transporte público do Rio de Janeiro como no seu domínio. Ruschel, eu fico aqui nos meus pensamentos, né? Pensando. Mas que país é esse que eu vivo? Que cada um tem uma interpretação diferente da lei? Que cada um pensa de uma forma que pode mudar a vida de milhões e milhões de pessoas? E qual é o crédito, lhe pergunto, qual é o crédito que eu posso dar para as pessoas e dizer assim, jovem, não roube, jovem, não seja corrupto, jovem, pague as suas contas em dia, jovem, faça o seu curso universitário, Sim. Jovem, vá trabalhar, vá poupar, vá cuidar da sua vida. Como é que eu posso dizer isso para um jovem? Quando se vê toda essa explosão, toda esta miséria, toda esta cacaca,
programada por essas pessoas, porque cada um tem um pensamento diferente. A lei não é a mesma, nós somos iguais perante a lei. Qual é essa diferença? Por favor, me explique para o seu amigo, para o seu amigo pessoal. Não só me somo aos teus queixumes Mas públicos aqui, repercuto e lembro uma passagem minha aqui, quando eu disse assim, que eu às vezes tinha dificuldade de me dirigir aos estudantes de direito, e vou então reencetar um assunto aqui. Vocês viram o que o Vitorino previu, aconteceu. Passou o reajuste do judiciário e voltou o auxílio moradia. Claro. Disfarçado, com Em algumas restrições, mas a cada ano vai cair uma restrição, vai caindo uma restrição, porque aí não tem repercussão. Agora, dos 18 mil magistrados, eu não sei se comecei já pelo fim, mas tem link com a história do Mário. 18 mil magistrados existem. Apenas 180 farão jus pelos critérios de agora, Gustavo. Mas no ano que vem, diminui mais um critério. Aí entram mais 1.000. Eles vão derrubando os critérios. Vão derrubando os critérios, porque aí não é notícia e nem muda a legislação. Né? Então, o que aconteceu, o que se viu quando nós dissemos, e o Vitorino disse aqui, em alto e bom som, para quem quisesse ouvir, estão negociando, primeiro eu berrei, que se negociou uma decisão judicial por um acordo. Isso eu nunca tinha visto no judiciário. Isso aí foi inédito. Mas se fez isso, acordão. Um acordão no judiciário, que eu não poderia tolerar, mas foi feito. Decisão e o Vitorino berrou de lá. Sabe o que vão fazer? Vão passar e daqui a pouco volta o auxílio moradia. O que foi assinado hoje? A volta do auxílio moradia. Lógico, em muito menor repercussão, mas baseado em 4 critérios. Cada ano tu tira um critério, daqui a pouco ele está... Em 2 anos está todo mundo recebendo de novo. Vamos aos critérios, então, porque realmente desculpe a minha eloquência, dona Carla. Não, é que só para dar informação por completo, então, não é o auxílio moradia para todo o judiciário, para todos os juízes e Ministério Público, mas um auxílio moradia com restrições, e as restrições são as seguintes. O juiz deve estar na cidade diferente da sua comarca inicial. Ele ou o cônjuge não podem ter imóvel na comarca onde atuam. Se o cônjuge não receber auxílio nem ocupar imóvel funcional e não houver imóvel funcional à disposição. Então, assim, se houver algum imóvel funcional à disposição, o juiz tem que aceitar aquele imóvel funcional. Não adianta, não quero morar no imóvel funcional, vou querer alugar algum espaço. Não pode. Ou é o imóvel funcional em primeiro lugar, ou nada. Se o cônjuge do juiz já tem algum benefício, não pode. Ou se ele tem alguma casa nessa comarca que ele foi transferido, também não pode. É só se ele foi transferido para uma comarca diferente da sua casa, da sua moradia, e nessa comarca não tiver nem o seu cônjuge recebendo o benefício ou com algum imóvel nessa comarca que ele foi transferido, ou ele que não tenha imóvel nenhum. Então, a restrição é exatamente essa. Dona Carla, é uma agressão à inteligência da gente. Todos não ganharam 16,3%? Todos ganharam. Então, para que essa barbaridade? É só que eu queria entender. Foi negociado uma decisão. O ministro tinha dado uma liminar que suspendia o auxílio moradia. Então ele foi lá e negociou. Não, vamos dar os 16% e terminar com o auxílio moradia. E agora então, que auxílio moradia é esse? E agora o CNJ que através do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. É o CNJ que está aprovando essa medida. É o Conselho Nacional de Justiça, que é o sindicato do judiciário. Olha aqui, ó. Magda e bancada, boa noite. O STF é democrático? O povo não elege nenhum ministro e também precisa ficar rezando para que eles tomem decisões que beneficiem a população. Acho que está na hora de um cabo ou soldado darem um jeito nisso. Kleber Mosmato. Eu já avisei, tá? O país está cheio de cabo e soldado. E agora vai... Isso não. Olha aqui que amor o nosso telespectador João Roberto Ruschel. No Brasil da dignidade desse país, eu aposto num cabo e num soldado. Não insufla. Amigos debatedores, gostaria de agradecer referente a um e-mail que eu enviei, fiz uma reclamação da NET, claro. Depois que vocês falaram, me enviaram 5 chips de fone móvel que não solicitei, nem recebi e nem debitaram na minha conta. Então, logo após minha reclamação feita aí, me ligaram da NET, em 20 dias me devolveram os valores extraídos da minha conta. Caxias do Sul, um ótimo final de ano para todos vocês. João Roberto Ruschel. Você não devia ter lido esse e-mail. Parou. Você vai virar agora. Vai receber o código do consumidor. Vai virar o código do consumidor. É verdade. Aqui no WhatsApp, o nosso telespectador Anderson já tinha falado exatamente sobre o auxílio moradia que os juízes recuperaram. Ele é de Canoas, Rio Grande do Sul.
E também o Walter de Porto Alegre diz o seguinte: Dona Carla, liberar maconha onde? Saio da arena do Grêmio tonto e fedendo a maconha. Reclamo e ninguém faz nada. Nas paradas de ônibus, os estudantes principalmente acendem e fumam maconha na frente de todos, inclusive na frente de autoridades, e ninguém faz nada. Os colégios e as faculdades se fuma abertamente. É exatamente o que o Chicão Tofani disse, né? Essa é uma realidade que bate na nossa porta eles fazem exercício, eles caminham ou fazem esteira fumando maconha. É só vocês olharem na rua, tem gente que trabalha com os fones, com uma pastinha embaixo do braço e vai fumando um baseado. E aí em São Paulo também. É igual. Eu queria recuperar exatamente, estava com a palavra... academia de ginástica com uma lata de cerveja na mão. Estava com a palavra a dona Ana Carolina quando eu quis abordar a matéria e trocamos de tema, então eu quero recuperar que faltou talvez dizer isso. A criminalização é isso, é que quem tenha consigo, não interessa como ele conseguiu, ele está lá na arena, ele foi lá no jogo, ele tá doidão. E é aquela pessoa que for pega, aquilo não será criminalizado, porque ele tem um pequeno porte, né? Então vai se regular para que isso não vire um inquérito, que essa pessoa não seja processada. É isso que está se discutindo. Então talvez faltou nos dizer essa coisa que é tão simples para o nosso telespectador entender. Olha, hoje aconteceu uma coisa e o nosso telespectador Rafael Lourenço está questionando e está trazendo à baila. O Ministério Público do Rio Grande do Sul divulgou hoje uma nova ação e, através de uma falha, liberou parte do texto que não era para ser postado. Eu li esse pedaço. Uma postagem no site do Ministério Público Estadual surpreendeu as redações no início da tarde e tal. No título da matéria, relativa a uma condenação inédita pelo crime de estupro virtual, envolvendo um estudante de medicina, o órgão público deixou escapar, entre parênteses, o alerta. Ou seja, divulguem só depois, porque mandou para um veículo. Tá? Ainda temos preferência quando o P do Ministério Público é de público. Justo essa preferência, isso é desleal com quem trabalha todo dia para construir um jornalismo isento. É verdade, eu li isso. Isso provou que a isenção do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul foi por água abaixo, por uma barbeiragem. E a gente que defende aqui o Ministério Público, o MP, pelo seu trabalho, enfim... Alô, coordenadores de áreas, por favor, vejam quem fez essa lambança. E principalmente o que está acontecendo nesse acesso privilegiado. Porque normalmente esse acesso privilegiado tem troca, né? Então, abra o olho. Acesso privilegiado é sempre uma troca. Não, que eu digo, eu vou aguardar a explicação do que eu conheço o doutor Marcelo Dornelles, que era o antigo... Sim, eu também conheço o Dornelles, o Dalazen, conheço todos eles. Está sempre no programa certamente do doutor não foi Paulo Sérgio Pedro. Não, é exatamente a averiguação, né, Gustavo? Porque tu não pode evitar o erro, mas tu presta, o Ministério Público presta o serviço. Quantos outros houve o privilégio e a gente não soube? Eu quero a explicação. É muito chato. Eu quero a explicação. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar dos trabalhos em altura, que vocês sabem, a gente diz toda noite aqui, é com a Vertiservice. Porque a Vertiservice é especializada em pinturas, limpezas e reparos. Usa o sistema de acesso por corda, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, mais rápido e mais econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem você pagar mais por isso. Faça o seu orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Lembre, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br. Eu tenho uma dica super especial para os telespectadores, principalmente para as telespectadoras, mas tem muito homem que gosta também de decoração, gosta de receber bem. Bom, é dia de Natal, de 24 para 25, comemoramos o Natal, e a gente pode fazer uma mesa linda e maravilhosa, a gente sempre quer receber com uma mesa bem bonita, mas sempre fica naquela coisa, não tenho dinheiro, tenho que comprar os presentes de Natal, tá difícil, e assim, a gente pensa numa mesa bonita com suplá, com prato, com um bonito guardanapo, com aquele enfeite no guardanapo. Isso torna uma mesa bem bonita. Pois tem uma possibilidade de você fazer uma mesa maravilhosa, Magda, que é alugando, porque a gente está na época do compartilhamento. Não precisa, Chicão, comprar 8 pratos para receber se são 8 pessoas. A pessoa pode alugar
os pratos, os suplás e tudo mais, e assim tornar o seu ambiente, né, a sua festa de Natal ainda mais linda. Eu fui hoje, postei lá no meu Instagram o meu prato, o que eu escolhi, o suplá e tudo mais. Eu visitei a Festejar e Receber, que é uma loja bem legal que tu aluga. E saiu super em conta e eu vou conseguir fazer a minha mesa bem bonita. Fica a dica, como diz o pessoal aí. Ana Carolina, o senhor Luiz Carlos Ribeiro Chervensky. A Ana Carolina, estar com uma blusa destas cores quer dizer que ela é gremista? Pergunta o seu Luiz de Alegrete. Seu Luiz, nem são as cores do Grêmio. Não, pode estar parecendo. São as cores tricolores, mas abordando aqui um pouco do que o Chicão falou, eu achei uma babaquara essa final da Libertadores da América, principalmente a Copa Libertadores da América ser disputada no país que colonizou a América. Já achei aí um absurdo. O Chicão não concorda comigo, mas aqui uma divergência opinativa. Foi uma homenagem também ao Boca, ao Grêmio, que saiu prejudicado dentro dessa celeuma, e o River teve seu resultado aí, saiu pro Al Ain nas penalidades máximas. Como é o nome do time? Al Ain. Ain. Olha, Marley, foi horrível o que aconteceu. Marley, eu acho que é uma coisinha nossa. Al Ain no Porto. Não, Dona Magda, posso falar do Bambi depois? Isso é assim que ela terminar, né, Marley? E também a gente trouxe até Perdões. um assunto que ele me atropelou hoje, Ana. Que até pergunto, desculpa, Magda, mas vou ter que perguntar pro Chicão. Chicão, como é que é ganhar uma Libertadores na Espanha, tu ir lá pros Emirados Árabes, acabar eliminado? Vai ter festa quando voltarem pra Argentina ou não? Vai ter festa, porque o River chegou lá, o River ganhou a Libertadores, o River foi o cenário do centro do planeta, junto com o Boca. Mais de 300 milhões de pessoas assistiram a partida, perdeu pro Al Ain. O Atlético Mineiro perdeu para o Raja Casablanca há 3 anos atrás. O Internacional perdeu para o Mazembe. O Barcelona perdeu para o Internacional. O Barcelona foi o maior vexame da história dele, perdeu para o Internacional. Nem sabe que é o Internacional e o Barcelona. Só sabe que é o time deles. Aconteceu, o River perdeu, o Real Madrid pode perder. Futebol é bacana, porque ganha se perde. Mas o River vai ser sempre grande, vai ser o time mais fashion da Argentina, embora eu torça por Boca. E é considerado, por pesquisa, o time que tem o nome mais bonito que tem. James Bond, que se notarializou. What's your name? My name is Bond, James Bond. What's your time? Plate, River Plate. Isso é um nome fantástico. Só ele é assim. Então, para os invejosos, a vida vai continuar e o River vai ser sempre só líder. Nome bonito, então. Deixa eu falar um invejoso aqui, então. Time Muquirana. Cadê o jornalismo de vocês? Deixa ele falar, Muquirana, que enganou, ganhou a Libertadores de forma desonesta, negociando bastidores, com a conivência da direção da Comebol, que é uma direção pusilânime, né? e muquirana, tanto quanto o time do River Plate. Aliás, o desequilíbrio e a decadência do futebol da América do Sul tem muito a ver com a Comebol. Porque a Libertadores da América virou uma esculhambação, uma bagunça, ganha quem dá mais burdoada, ganha quem pressiona juiz, quem paga mais, ganha quem dá soco na mesa lá na sede em Luque, que é uma cidade da região metropolitana de Assunção, no Paraguai, que é a sede da Comebol. Então, assim, ganha quem é mais sujo. E eu quero deixar bem claro uma coisa, o futebol sul-americano está em decadência por causa da Comebol. E hoje ficou provado mais uma vez isso. Nos últimos 10 anos, 3 clubes da América do Sul não passaram da primeira fase contra times ruins ou medíocres. Acabou seu tempo, candidato. Então, assim, essa história de que River Plate, fecha, time muquirana, time vagabundo, que recebeu a justiça divina hoje. Tá. Aliás, a justiça de Alá. Justiça de Alá, tudo bem. Telespectador. Tem tréplica? Tem, telespectador, claro. olha só o que é informação na televisão no horário nobre. A Comebol, do atual presidente Alejandro Domingues, está revitalizando a Comebol. A Comebol era dirigida por Nicolás Leoz, que quase quebrou a Comebol. Quem quebra o futebol sul-americano é os dirigentes brasileiros, que não pode sair do Brasil, não pode ir para Rivera, que vão ser tudo presos. Tem um que está preso em Miami, outro em Nova York, pela corrupção da CBF, não do Brasil. Não tem nada a ver com a Comebol. A Comebol levou a Libertadores
pro além-mar. Nunca aconteceu isso. Esses times brasileiros não fazem nem pré. Sabe qual é a pré-temporada do Internacional? Em Bento Gonçalves. Sabe qual é a do Grêmio? Em Gramado. River Plate, a pré-temporada é na Ásia. Boca Juniors nos Estados Unidos. Isso aqui fala a desinformação, o recalque. Réplica. Que os outros são top. É isso que eu sofro todo dia. O tempo. O senhor pare de me mandar que eu sei que eu tô fazendo. A desinformação vem de quem torce sem nenhum senso de racionalidade. Porque ficou evidente que o River Plate é um time medíocre que ganhou dando burdoada, ganhou de sacanagem e ganhou pressionando a Conmebol. A Conmebol, se tivesse vergonha na cara, tinha suspendido a Argentina de 3 a 5 anos de todas as competições internacionais, como a UEFA fez com a Inglaterra, quando os hooligans faziam esculhambação. A UEFA afastou os clubes e a Inglaterra de todas as competições internacionais por 3 anos. Aqui, a Conmebol não tem aquilo roxo para fazer. Muito porque bem, a Conmebol deputado. hoje é dominada, como era do tempo do Nicolas Leoz, pela política, pelo interesse e por dinheiro. Tempo esgotado. O candidato quer falar também sobre Só esse quero assunto? abordar rapidamente a questão do futebol, porque isso é muito importante para todos nós. Deixa a parte política, eu acho que foi bem defendida pelos dois lados. Uma verdade para nós é incontestável, dona Mário. Se em 10 anos nós 3 vezes já perdemos para times medíocres, o futebol sul-americano, sim, está em decadência. E eu explico isso. Pois não. Estão buscando os nossos jovens cada vez mais jovens. Eles não estão conseguindo se formar aqui. Antes tu buscava um menino com 24, depois caiu para 22, depois caiu para 20. Hoje os clubes grandes estão buscando os nossos meninos com 12, com 14. Os que vão um pouquinho além, com 17, pegaram 2 agora, um do Santos e um do Flamengo, com 17 anos. Ou seja, nós estamos virando a Série B do futebol mundial. Então isso sim me assusta. Sim. Nós teríamos que talvez criar um mercado de proteger uma idade mínima para que jogadores saiam do Brasil, porque daqui a pouco vão ir nos berçários e vão levar nossos nenês daqui. Se todos estão de acordo, eu vou mudar o assunto, tá? Eu tô de acordo. Não, ele vai falar de novo, o outro vai falar de novo. Sabe que eu tenho razão. Se é discurso de Já é perdedor. muito assunto. Mani Barcelos, vamos botar o Antes de assunto. falar do Bambi, antes de falar, eu quero mandar um abraço para o Nando Donel, nosso colega da Rádio Pampa, maravilhoso, que está de aniversário hoje, jovem jornalista e escritor. E quero agradecer também ao Dr. Breyer, que é o presidente da OAB, que me mandou aqui... Breyer. É Breyer. Breyer seria Breyer em alemão, né? Em alemão seria... Mandou um cartão não é alemão. Com os mais sinceros votos de o sobrenome é. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Desejo muito obrigado a ele, o presidente da OAB, né? Eu não recebi isso, doutor Ricardo Breyer, pelo amor de Deus. Eu fiquei mega chateada. Isso é só pra Mega chateada. Mas deixa eu falar do Bambi. Vai, fala do Bambi. O Bambi é o seguinte, um cidadão ficou especialista em caçar cervo, né? Caçar os bichos lá e tal, matou não sei quantos, cortava a cabeça do animal, levava a cabeça com a galhada e tal. Aí, galhada, é a galhada. Não vai terminar bem essa história. Aí, o que aconteceu? Foi pego na polícia lá nos Estados Unidos, no Missouri e tal, pegaram ele e tal, foi condenado a 1 ano. Aí o juiz começou a olhar para cá e vou te dar um negócio. Então, todo mês ele tem que assistir na íntegra o filme da Disney, o Bambi. Pra ele se lembrar do que ele fez. Essa é a penalização. Não, além de entrar na cadeia. Ele vê dentro da cadeia. Que bem. Ele vai cumprir 1 ano de pena, porque os Estados Unidos isso não é brincadeira, não é como aqui que tem o pessoal de Brasília que perdoa, né? Que tem que ir para a última, a 50ª instância, para cumprir a pena. Então, o Bambi é um filme bom, Vitorino, você podia assistir. Muito bem. Quem é o Bambi da bancada? Tirei o pau no gato. Tô aqui, você pergunta que se faz? Não sei, me deu vontade. Eu só queria chegar com essa pergunta. Onde é que a senhora queria chegar? Mas é muito longe. Acho bom desistir de chegar. Acho bom desistir de E esse chegar. negócio de tirar o pau no gato, isso aí dá problema pra sociedade protetora. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com mais uma edição. E, como sempre, nós contamos com a sua companhia. Um beijo grande, até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.